Bom, nesse vídeo a gente quer demonstrar, passar para vocês um pouco da experiência que a gente teve, principalmente com relação ao que nós levamos na bagagem, né? Obviamente, além de roupas e acessórios, essa coisa toda, né? E de uso individual, nós levamos na bagagem diversas coisas que julgamos que seria necessário e muitas delas realmente foram, né? Então vamos dar uma olhadinha no que nós levamos dentro do nosso pequeno Jimny. Primeiro é interessante dizer que eu tirei os bancos de trás do carro, então ficou um porta-mala gigante, né? E ainda mais o maleiro, que a gente vai ver esse maleiro qual que é a especificação dele um pouquinho mais adiante. E se você gostou do nosso conteúdo, já curta, compartilhe, inscreva-se e ative as notificações. Então, inicialmente, começando pelos itens que nós levamos para manutenção e os acessórios do próprio automóvel. Então, obviamente, é necessário levar fusíveis reserva e levar lâmpadas reserva. Nós tivemos que trocar uma lâmpada de farol, foi o único incidente que aconteceu. Não, minto, na verdade aconteceu, perdemos uma lâmpada de freio também, próximo a São Paulo, e quando a gente estava na Argentina, a gente queimou uma das lâmpadas do farol. A polícia nos parou, mas eu falei que eu tinha a lâmpada reserva e poderia trocar. O policial falou, não, quando você chegar no seu hotel, só não esqueça de trocar, né? Mas é interessante ter essa lâmpada, porque se ele cismasse ali, nós poderíamos trocar na estrada mesmo. Obviamente uma caixa de ferramenta, né? Uma caixa de ferramentas com as ferramentas básicas aí, chaves de boca, chaves de fenda, chaves Phillips, alicates, fita isolante e algumas outras fitas e para um remendo rápido, alguma coisa, né? Então é importante essa caixa de ferramenta. Eu tenho uma caixa de ferramenta já montada, né? É só colocar no carro e levar. O galão de combustível, a autonomia do Jimny não é uma das melhores, né? É uma autonomia relativamente pequena. Ele costuma fazer algo em torno de 450, 500 km com o tanque de 40 litros. Mas o que acontece é que lá na Patagônia as distâncias entre postos são enormes, né? Então entre as cidades tem cidades que os postos ficam distantes, quase não há postos de combustível por quase 300 quilômetros. Então eu optei por comprar um galão. Comprei esse aqui no Brasil. Só enchi quando cheguei na Argentina. No Brasil o pessoal costuma encrespar um pouco, a fiscalização de estrada costuma encrespar um pouco com esses galões cheios. Então era um galão de 20 litros e eu levei ele praticamente todo cheio durante toda a viagem, né, funcionando como uma reserva estratégica aí. Quando nós chegamos no Chile, mais precisamente para ir em Torres del Paine, numa cidade chamada Puerto Natales, eu percebi que a gasolina, só esse galão não ia dar. Então comprei um segundo galão lá num posto de combustível do Chile, da Copec. Comprei o segundo galão de 20 litros e realmente não chegou a ser necessário, mas dá uma certa tranquilidade. E aconteceram alguns incidentes na estrada que a gente poderia ter ficado sem combustível. Esse galão ficou como a segunda reserva estratégica. O primeiro eu cheguei a usar em Torres del Paine. Eu abasteci com a gasolina do primeiro galão, ficando na reserva aí, uma reserva de mais 20 litros. Levei também uma bombona d'água. Essa água era para eventualidades, né, para alguma emergência. Eu sei que não é indicado colocar esse tipo de água no radiador, mas numa emergência tudo vale.
né? Então essa bombona tinha capacidade para 10 litros. Especificamente para o radiador eu levei mais 1 litro de água destilada, mas essa bombona aí serviria para fins genéricos, né? Ela praticamente não foi usada. Eu só usei uma única vez para dar uma lavada no carro, que na hora que eu fui abastecer com o galão de 20 litros, derramou bastante combustível na lateral do carro. Derramou um pouco de combustível na lateral do carro e eu tive que dar uma lavada. E eu usei essa bombona aí para lavar na estrada. O calibrador de pneu, esse é bastante útil, é um calibradorzinho portátil. Ele funciona com o carregamento USB. Eu não sei qual é a marca dele, mas ele é bastante interessante, bastante potente. Tive oportunidades, tive um pneu vazando durante um longo trecho lá na Argentina, né, antes de chegar a Bariloche, e não sei se foi um buraco, eu peguei alguma coisa, começou a vazar pelo aro, não era um furo, começou a vazar pelo aro. Tive que levar em duas gomerias, né, duas borracharias, para que eles realizassem aí o conserto definitivo desse pneu. E nesse meio tempo aí eu fui recalibrando o pneu com esse calibradorzinho. Quebrou um galho. O kit de reparo de pneu, porque a gente poderia sofrer um furo no pneu, né, um furo no step, um furo no pneu e aí ficar na roça no meio da estrada. Então levei esse kit de reparo de pneu, mas no final acabei não usando nenhuma vez. Tive que parar em 3 gomerias distintas, mas nas 3 vezes o pneu começou a murchar na hora que eu estava já numa cidade. Então não houve necessidade de utilizar o kit de reparo. A gasolina, existe gasolina aditivada na Argentina, no Brasil, no Chile, no Uruguai, porém eu resolvi abastecer com a gasolina normal e colocar eu mesmo o meu aditivo. A gente nunca sabe qual é o aditivo que a gasolina realmente, essas gasolinas utilizam, principalmente no Brasil. Então comprei 6 unidades, não abastecia, não colocava a cada abastecimento, colocava a cada 3, 4 abastecimentos, era bastante variável. Quando eu achava que tinha que colocar um, eu colocava. Então não tinha uma regra muito básica. Nós percorremos aí 22 mil quilômetros, 23 mil quilômetros, e essas 6 unidades deram aí pro gasto nesse itinerário todo. Poderia ter levado mais? Poderia, mas não quis. O óleo de motor, né, além dele servir como teu óleo de reserva, eu levei 4 litros, que era para uma troca de óleo que seria feita lá em Ushuaia. A previsão era fazer em Ushuaia e realmente a quilometragem bateu certinho lá. Então realizei uma troca de óleo, levei 4 litros mais um filtro de óleo para poder realizar essa troca durante a viagem. Houve ainda uma terceira troca, mas essa já foi realizada na volta, quando eu cheguei em São Paulo. Então eu não me preocupei muito em levar 8 litros de óleo, né? Levei apenas 4 referentes a uma troca. O óleo do meu carro é esse aí, mas tem que verifique antes no manual do fabricante qual é o óleo e qual é o filtro adequado ao seu carro. Mas eu acho que é interessante. Esse regulador de voltagem é um caso específico, foi um acessório específico para mim, e serve apenas para alertar que se você tenha algum problema crônico aí com o seu automóvel, né, é legal levar uma peça sobressalente. Esse regulador de voltagem, não que seja um problema crônico do meu carro, mas já aconteceu uma vez dele queimar e eu ficar sem alternador, né, sem carregar a bateria. Então eu levei um desse, porque vai saber onde que eu posso achar um bicho desse. E se não tiver, você fica na rua e o carro fica, por causa de uma pecinha aí de R$60, você fica na roça. Levei várias correias. O Jimmy ele não tem correia dentada, mas se seu carro tiver, é bom levar também a correia dentada.
Mas o Jimmy só tem correias de alternador e da direção hidráulica. Eu levei 2 jogos de cada uma e no final acabei usando, né? Então foi bom tê-las à mão. O tensor da correia de direção, aconteceu o problema, rompeu a correia, o tensor travou, mas isso foi uma emergência, né? Não tinha como prever que esse tensor ia dar problema no meio do caminho. Ele acabou dando problema, mas comprei. Ele deu problema, na verdade, 2 vezes. Depois, mais para frente, aí nos episódios específicos, eu vou falar um pouco sobre os problemas que aconteceram aí com esse tensor de correia. Mas eu troquei ele uma vez em São Paulo e a segunda vez no Chile, em Pucón. Tive que trocar esse tensor de correia. Mas aí comprei, né, emergencialmente pela internet em São Paulo, e tinha uma autopeças que possuía no Chile, tinha esse tensor de correia, felizmente. No mesmo incidente, a tampa do radiador também, descobri que a tampa do radiador estava danificou, essa molinha explodiu simplesmente e corri o risco do motor ferver na estrada. É um acessório muito simples, eu não tinha levado um sobressalente, mas agora já está no meu kit aí de emergências uma tampinha dessa aí, porque se essa tampa, esse mecanismo automático, né, vamos chamar de refluxo de água quente, se ele dá problema, você corre o risco de perder o motor, né? Corre o risco do carro ferver, empenar a cabeçote, e aí o prejuízo é bem maior. É muito barato essa tampinha, custa algo em torno de 30, 40 reais. É bom ter uma sobressalente. Não tinha levado, precisei, por sorte não houve maiores problemas. O reservatório também precisei comprar um na emergência, houve um dano numa dessas partes, desses bicos plásticos que ele possui, mas aí também era imprevisível, foi algo que aconteceu no caminho e não tinha previsão de que isso fosse acontecer. Bom, e quando viajando pela Argentina existem alguns itens que são obrigatórios, né? Um deles é o extintor de incêndio. Então, se o seu carro não possui extintor de incêndio por padrão, é interessante comprar um e levar, porque a polícia argentina costuma exigir. De mim não exigiram, né, nem pediram para olhar, mas se pedirem e você não tiver, aí o problema é grande, né? Então, para a Argentina, o uso dele é obrigatório. A cinta de reboque também é obrigatória na Argentina. Essa daí eu acho que não só na Argentina, é de bom alvitre aí a gente ter uma cinta dessa, a gente nunca sabe quando vai precisar. Então já tenho lá dentro do carro, então isso aí não foi problema nenhum. A minha cinta é de 10 metros, a legislação não especifica o tamanho dela, pode ser uma cinta desse tipo de lona, pode ser um cambão metálico, enfim, mas na Argentina é exigido apenas alguma coisa para reboque. Também não me cobraram, também nem olharam. Na Argentina ainda, né, é obrigatório ter 2 triângulos no carro, então tive que comprar um triângulo sobressalente, um triângulo a mais, porque são necessários 2 triângulos, o carro já possui um, e aí comprei o segundo, também não fui cobrado. O kit de primeiros socorros também é obrigatório na Argentina. Esse kit de primeiros socorros não tem muito mistério, são itens básicos, né, de asepsia, uma gaze, uma faixa, uma tesoura, enfim, não existe um padrão muito oficial desse kit, né? Pelo menos eu não achei. Tem sugestões apenas. Mas montei um kitzinho aí e levei, né? Deixei numa bolsinha vermelha, fácil de localizar. Também não fui cobrado. Nenhum desses itens foram cobrados pela polícia. Fui parado pouquíssimas vezes. Bom, esse item não é obrigatório, mas para mim foi extremamente útil.
Era um bagageiro de lona, no começo eu estava um pouco preocupado em saber se ele iria resistir, mas olha, peguei chuva, peguei neve, peguei barro, peguei vento, e esse bagageiro dessa Estar em Casa é top, tá aprovado, sabe? Então não recebo nada por ele, não recebo royalties, não recebo absolutamente nada pela propaganda, mas eu gostei bastante, não entra uma gota de água. A única desvantagem, né, por ele ser de lona, se alguém vier com estilete, ele corta esse bagageiro, mas nós não tivemos problema. Ele não tem também um mecanismo de fecho muito seguro, eu coloquei um cadeado no zíper e só. Mas ele é bastante estável, essas amarras dele em cima do bagageiro do meu carro amarrou perfeitamente, não tive nenhum problema, não entrou água, enfim, foi muito tranquilo, foi uma excelente compra. E por sinal, todos os itens aqui que eu estou mencionando, pelo menos os que eu comprei, tem o link aí na descrição, tá? E se você estiver curtindo esse conteúdo, então já faça aquelas ações, aquela boa ação. Então compartilhe, curta, enfim. Comprei também uma pazinha dobrável. Essa pá dobrável não utilizei em nenhuma ocasião, mas sabe como é que é, né? Em outras viagens que eu já fiz, o carro atolou e eu não tinha nenhuma pá dessas aí para poder fazer um trabalho de sapo ali e resolver desatolar um pouco o carro, pelo menos dar uma geral e conseguir desatolar o carro. Não tinha, comprei, agora tenho. Levei, não usei, mas vai saber o dia que a gente usa, né? Ela ocupa pouquíssimo espaço e não testei para saber se é robusto o suficiente, mas parece que é. Comprei também uma extensãozinha, né, como item aí absolutamente opcional, uma extensão para acendedor. A gente ia utilizar bastante a energia, obviamente, ia ficar bastante tempo dentro do carro. Então resolvi comprar essa extensão para acendedor com 3 entradas para adaptadores, né, USB. Ela já vem com 2 adaptadores em cima. E eu liguei a câmera, comprei uma câmerazinha veicular, que deve ser o próximo item aí, mas deixei essas 3 saídas para ligar os celulares e outras coisas, qualquer outra coisa que necessitasse USB. E ela mesma, né, câmera veicular, eu comprei uma DDPi Mini Pro, exatamente essa que está aí no desenho. Ela é muito boa, todas as filmagens da viagem de dentro do carro foram feitas com ela. E eu achei uma qualidade de imagem boa. Assim, ela não ela é Full HD, mas não é aquele Super HD, sei lá qual é a nomenclatura que existe agora, mas ela grava bem. O cartão de memória que eu comprei é um pouco pequeno, comprei de 128, então tinha que estar removendo e descarregando num drive externo regularmente, porque ele enchia com bastante rapidez. Bom, isso foram os itens então do carro, né, com relação ao funcionamento, manutenção e até mesmo acessórios aí do carro. E também levei itens, né, para camping e cozinha, para que pudesse ser feito aí numa emergência, ter alguma coisa para comer, uma refeição quente, alguma coisa do gênero. Então, obviamente, levei uma barraca, né? Não utilizei a barraca em momento nenhum. Todas as nossas ficamos o tempo todo em Airbnb ou hotel, mas a barraca estava lá para uma emergência qualquer. Obviamente a barraca sozinha não é suficiente, então levamos um colchão inflável, colchão de casal inflável aí da Náutica, um colchão de boa qualidade. E também não utilizei nenhuma vez, né? Não precisei utilizar, mas ele estava lá para uma emergência. Se eu tenho um fogão, um colchão,
Se eu tenho um colchão, necessito obrigatoriamente de um fole, né, para enchê-lo. Então comprei esse fole, ele também é da Náutica, ele tem dupla ação, né, bombeia tanto quanto puxando quanto empurrando. E gostei dele, testei aqui no Brasil, mas não foi necessário utilizá-lo em momento nenhum, tá? Lembrando, então, eu vou deixar na descrição aí do vídeo os links, né, de onde eu comprei essas coisas, o colchão, o fole, enfim, todo esse equipamento que eu comprei e ainda não possuí, eu vou deixar na descrição. Comprei 2 sacos de dormir. Esse saco de dormir também da Náutica, a especificação dele é de menos 3,5 graus Celsius. Então o frio, a gente esperava frio, mas esperava não acampar, né? E foi assim, e isso aconteceu. Então não utilizei o saco de dormir. Ele parece ser bacana, mas de fato eu não testei no frio. Uma das dúvidas que eu tinha antes de sair daqui é se comprava ou não uma geladeira, né? Uma geladeirazinha portátil. Depois eu cheguei à conclusão de que, para mim pelo menos, não é legal. Levei somente uma caixa térmica de 18 litros ali para guardar alguma coisinha perecível aqui e ali, e foi mais do que suficiente, sabe? Não precisamos, pelo menos não precisamos de uma geladeira propriamente dita, que seria um trombolho, né? Normalmente essas geladeiras são relativamente grandes. Nosso espaço no dentro do Jimmy era pequeno, apesar de ele estar sem os bancos traseiros, o espaço era pequeno. E achei que no final a geladeira não fez muita diferença. Essa caixinha térmica de 18 litros quebrou um galhão, resolvia os problemas com os perecíveis ali e de forma muito satisfatória. Afinal, lá não estava muito quente, né? Começou a ficar quente depois, na volta, quando nós chegamos ali na altura de Mendoza, aí já estava bastante quente. Mas em Ushuaia nós pegamos até neve. Levei duas garrafas térmicas, né? Levei uma garrafa térmica tradicional para fazer café e levar esse café durante a viagem. Usamos algumas vezes para fazer chimarrão, mas o que ela quebrava o galho mesmo foi durante as manhãs, que a gente saía cedo do Airbnb, por exemplo, fazia o café, comprava umas empanadas no dia anterior e tomava o café na estrada, em qualquer lugar, né? Porque não há graal na Argentina. Na Patagônia não tem um graal, tem guanaco, mas graal mesmo não tem. E a garrafa térmica de 5 litros eu utilizava para levar água. Então nós comprávamos a água mineral, gelava a água mineral na geladeira do Airbnb, do hotel, seja lá de onde for, e aí enchia essa garrafa térmica e ao longo do dia íamos distribuindo em duas garrafas térmicas desses copos, garrafas Stanley do tipo, né, de aço inox, que é mais fácil de manipular, 1 litro e pouco cada uma. Então nós preenchíamos essas garrafas e consumíamos a água dessas garrafas, e essa aí servia para repor a água dessas garrafinhas menores. Comprei essa cafeteira francesa da Stanley e eu acho que foi a melhor aquisição que eu já fiz na vida. Ela é uma cafeteira francesa, né? Só que ela é de aço inox. O copo dela é de aço inox, é muito prática, é muito durável, muito resistente. Já estou com ela aí há mais de ano e não é só para viagem, eu uso ela no dia a dia. Ela é muito prática e o caneco, ela não é térmica, tá? E o caneco dela aí serve também como para você aquecer a água, como uma chaleira, né? Numa emergência. Então essa cafeteira francesa da Stanley eu achei sensacional. Paguei uma merreca na Amazon. Levei também 2 caixas organizadoras.
essas duas caixas organizadoras. Uma eu coloquei o material do carro, óleo, papel higiênico, que eu não coloquei aqui, mas também foi dentro os filtros, toda as coisas de reposição do carro. Foi em uma das caixas organizadoras, em cima, no maleiro, e uma outra com comida e alguns víveres aí, né? Coisas para a gente comer durante a viagem, fazer uma pequena refeição, esquentar uma água, botar um macarrão instantâneo ou algo do gênero, que praticamente não foi usado, mas era para uma emergência. Então essa caixa foi dentro do carro. Eram duas caixas organizadoras, então uma com mantimentos e a outra com o suprimento do carro. Levei um fogareiro, também não foi utilizado, fogareirozinho para uma emergência, esquentar uma água, fazer uma refeição que fosse, mas também acabei não utilizando, mas estava lá para alguma emergência. Bom, e itens diversos, né? O que mais a gente levou na bagagem, né? Além das roupas e aquela coisa toda, levei uma faca, minha faca de caça, né? E um canivete suíço, que foram bastante úteis, né? Tem utilidade o tempo todo para pequenos reparos, o canivete, e para fazer alguma coisa um pouco maior, a faca. Levei uma lâmpadazinha de emergência, ela foi útil também. Necessitei fazer algumas inspeções no motor em locais pouco acessíveis e ela foi bastante útil. É uma lâmpadazinha recarregável, recarrega na USB. E ela tem uma carga aí que dura 3, 4 horas. Então é bastante útil essa lâmpadazinha aí, custa uma merreca. Bastão de caminhada para mim é muito importante. Bastão de caminhada, ele quebra muito galho. Então tenho sempre na mala do carro, eu tenho os meus bastões de caminhada, né? Um para mim e outro para Ivana, e a gente utiliza eles o tempo todo. Então eu gosto. Bom, para amarrar os galões, para amarrar as coisas em cima, para o que estava dentro do bagageiro não precisa, né? Porque ele é além de ser hermético, ele vem com as cintas dele. Mas para prender outras coisas, sempre é útil ter uma cinta e um cadeado para amarração, né? Os cadeados, os galões, por exemplo, além de estar amarrados, eles estavam trancados, né? Para que não houvesse um furto. Não tivemos nenhum problema com furtos. Fizemos também, ouvi falar, né? Li em algum lugar, sei lá de onde é que teve essa ideia, mas fizemos logos, né? Um logo para o carro. Me disseram que quando o carro está adesivado, a polícia olha com outros olhos, né? Então tá uma identificação muito clara, muito chamativa de quem é você. Então muito provavelmente você não deve ser um fugitivo, né? Então nós fizemos esses adesivos. Os adesivos menores foram colados na porta e o maior foi colado no capô. Além disso, fizemos vários adesivos menores para colar nos postos, né, por onde a gente parou. Então foi deixando a trilha aí de adesivos por onde a gente passou, que são esses adesivos ovais ali. Eu fiz em torno de uns 90 adesivos desses e gastamos quase todos. Indispensável. Esse o guia O Viajante do Zizo Asnis, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu acho que é um dos melhores guias para viajantes que eu já coloquei as mãos. Já utilizei guias do Lonely Planet e de outras coisas, mas esse guia do Viajante da América do Sul é excelente. Tem um outro também que é o Viajante na Europa, também é muito bom. E claro, comprei para viagem a 8ª edição e levamos, e foi fartamente utilizado. Dicas muito boas. Infelizmente, a única coisa que o único senão dele é que os preços, o autor colocou os preços em pesos, e isso não é muito
interessante, né? Talvez você, como sugestão aí, se esse áudio um dia chegar ao ouvido aí do Zizo, coloque em dólar, né? Porque o dólar tem uma estabilidade maior, né? Converter esses preços em dólar, porque em pesos fica meio complicado, tá? Tava tudo muito desatualizado. Bom, e aí entra a parte de documentação, né? Existem documentos que são obrigatórios, tem que estar organizado isso aí, e porque nós passamos por, se não me engano, foram 12 aduanas, né? E 12 Argentina, Brasil, Uruguai, Argentina, Argentina, Chile, Argentina, Argentina, Chile, né? Porque para ir para Ushuaia é só no caminho saindo na hora que entra na Patagônia, a gente cruza as fronteiras Chile e Argentina duas vezes, ida e volta dá 4, e ainda tem outras passagens, enfim, é um monte de passagem para lá e para cá, e é interessante ter essa documentação toda à mão, toda organizada, né? E quais são esses documentos, né? Primeiro, os seguros. O seguro de saúde, né, que é o seguro viagem, fundamental. Não utilizamos, graças a Deus, mas poderia ter, quando o problema surge, aí a gente está na roça, né? Então o seguro viagem é essencial. O seguro temporário, a famosa carta verde, é necessária para entrar na Argentina e no Uruguai. Uruguai e Argentina exigem a carta verde. É um seguro automotivo, seguro do automóvel contra acidentes, seguro acho que de terceiros, como se fosse o seguro obrigatório brasileiro. Custa uma merrequinha também, custou, eu não me lembro o valor exato deles hoje, mas é algo em torno de R$60, é muito barato. O SOAPEX é o mesmo seguro da Carta Verde, mas a Carta Verde não vale para o Chile. O Chile tem um seguro próprio, né? Mas o período todo que a gente passou no Chile, e assim, fiz um seguro só para 60 dias, se não me engano, e saiu R$30, algo em torno disso. Então na época foi bem barato. Então tem 2 seguros, não se esqueçam. Então se vai entrar no Chile, esse SOAPEX é necessário. Não pediram, né? Não solicitaram em nenhuma aduana esses seguros, mas vai que solicita, né? Aí é problema. Então vale a pena estar com eles em dia. Então isso de seguro seriam esses: seguro viagem, seguro da Carta Verde e o SOAPEX para o Chile. E os documentos, né? Eu recomendo que os documentos ficassem impressos, né? Então tudo que documento em papel, porque facilita muito na hora de passar lá na aduana. Ficar mostrando o celular, eu não sei se é uma boa, mas então eu imprimi tudo e facilitou bastante a vida. O primeiro é o documento do carro, né? Apesar de ter o documento digital, e imprimir o documento do carro, uma folha de sulfite, já resolve o problema. A CNH, levar a CNH em papel, eu recomendo, porque facilita muito. E no meu caso, além da CNH, eu tinha carteira internacional também, então poderia apresentar qualquer uma das duas. Mas a CNH nem a carteira internacional foram solicitados. O que eles solicitam mesmo é a identidade, e no caso eu levei o passaporte, então eu apresentava o passaporte. Agora, o documento do carro eles pedem em toda a aduana, porque é feita uma documentação de entrada e saída do automóvel, assim como entrada e saída das pessoas. E o que acontece? Toda a aduana eles te dão documentos dessa entrada do carro, e esse documento tem que ser devolvido na saída. A mesma coisa vale para documentos de imigração do Chile. Eles dão um documentozinho para você, e esse documento tem que ser devolvido na saída. Se você não devolve, dá problema. Então tem que ser guardado isso aí com um certo carinho. Para evitar problemas, o que eu recomendo? Fazer uma pastinha com essa documentação. Nós fizemos, né? Tava lá sempre à mão, em um local de fácil acesso dentro do carro, e tudo que era relativo à aduana ficava e imigração ficava dentro dessa pasta. Tá? Além da imigração, da aduana, tem que tomar cuidado com os itens, né? O Chile é bem chato com relação a
a entrada de hortifruti e carnes cruas, essa coisa toda. A Argentina também tem alguns lugares que o pessoal implica, principalmente lá em Ushuaia. Teve na saída de Ushuaia teve uma fiscalização que queria que me advertiu por estar com combustível no lado externo do carro, né, carregando nos galões. Mas eu falei, meu amigo, não tem jeito, né? Como é que eu vou fazer chegar no próximo posto se não tiver combustível extra? Eu falei, tá bom, pode ir. Mas é sempre, então tem que estar atento a essa passagem da aduana. Cada aduana foi de um jeito diferente, né? Então tem que tomar cuidado e guardar os documentos aí nessa pastinha, né? Não nessa, porque essa é minha. Bom, a manutenção preventiva. Então, como último item aí da nossa conversa, teve essa manutenção preventiva que eu fiz antes de sair daqui. E fiz um checklist, né, para algumas coisas. Que seria o quê? Primeiro, verificar as polias e as correias. Apesar da verificação da polia e das correias, eu tive problema numa polia, mas o rolamento estourou. E isso é algo que é meio imprevisível, né? Aconteceu, o rolamento deu problema de uma das polias, mas foi verificado e quando saí daqui não estava com problema. Enfim, acontece. Troquei as correias, né? As correias, meu carro tem 2 correias apenas. Tem carros que vai ter, além das correias do alternador, correia do ar-condicionado, correia da direção hidráulica, tem a correia dentada também. Então é bom, mas é interessante realizar a troca das correias e ter uma correia reserva para cada uma dessas funções. Mandei verificar os freios, né? Então verificar se estava tudo funcionando, mecanismo de freio, pastilhas e tambor e tudo mais. Troquei as lâmpadas que estavam queimadas, já havia algumas lâmpadas queimadas, principalmente a luz de ré, não era um problema de lâmpada, era um problema da cebolinha. Mandei fazer, então saiu com luz de ré, ok. Mandei verificar o estado de pastilha de freio, mandei o estado dos discos e tambores de freio, o estado das sapatas de freio, enfim. Fazer uma geral nos freios com a troca do fluido, né? Verificar se o fluido estava ok, foi realizada a troca, aproveitar que ia mexer, já troca o fluido. Troquei as velas, né? Coloquei velas novas, ia rodar aí 20 mil, 25 mil quilômetros, então é interessante já ter um jogo de velas novas. Pedi para o mecânico verificar se havia algum problema de suspensão, se as borrachas estavam em dia, estava tudo ok. Depois, no final, na volta, eu percebi que os amortecedores já tinham ido por conta das péssimas condições das estradas argentinas. Os amortecedores estavam meio fracos, né? Daí troquei na volta, quando retornei a São Paulo, troquei também os amortecedores, mas poderia ter trocado antes, talvez. Alinhamento da direção, revisão do alinhamento, né? Ver se está tudo em ordem, é fundamental. Houve um problema com o meu alinhamento, acabou gastando um pouco demais os pneus pelo lado de dentro. No final eu tive que comprar um jogo novo de pneus lá no Chile. O estado dos amortecedores foi visto, né? Como eu já disse, foi visto os estados, mas no final da viagem eles já estavam bem cansadinhos. O óleo da transmissão foi verificado, estava tudo em ordem. Se o mecanismo da direção estava ok, apesar de depois ter dado problema no mecanismo de direção, mas essencialmente ele estava tudo bem com ele. Verificar folgas nas rodas, nos rolamentos, ver se as rodas estavam ok, estava tudo certinho. O estado do alternador e bateria, apesar da revisão do estado do alternador e da bateria, durante essa revisão, estava tudo ok. A bateria, uma semana antes de sair, por sorte, uma semana antes de sair, ela pifou, né? Então acabei trocando a bateria, saí com uma bateria nova. E, obviamente, troca de óleo, né? Saí com o óleo zerado, troquei o filtro de óleo. Então, é isso, né? Então, essas foram as medidas que foram tomadas antes da viagem, né? Os equipamentos que foram comprados e o que foi levado na bagagem.
Espero que isso ajude alguém, né, que tenha aí tentei colocar de forma mais prática possível tudo que foi levado, né, fazendo tipo um checklist. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima.